A mansão dos Almeida resplandecia naquela noite de sábado. As luzes dos lustres de cristal refletiam nas taças de champanhe que circulavam entre os convidados, homens de terno impecável e mulheres adornadas com joias que poderiam comprar casas inteiras. Era o jantar beneficente anual, aquele evento que todos os empresários e socialites da cidade aguardavam com ansiedade, não tanto pela causa nobre que pretensamente apoiavam, mas pelas oportunidades de networking e pela chance de exibir riqueza e status. Verônica Almeida, a anfitriã, deslizava pelo salão como uma rainha em seu castelo. Aos 42 anos, ela havia conquistado tudo o que sempre desejara: um marido rico, uma posição invejável na sociedade, uma casa que mais parecia um palácio e o respeito, ou seria medo, de todos ao seu redor. Seu vestido vermelho de grife italiana custará o equivalente a um ano de salário de um trabalhador comum, mas para ela era apenas mais uma peça do guarda-roupa. Tudo corria perfeitamente até o momento em que ela avistou uma mancha no chão de mármore italiano do corredor principal. Uma pequena mancha escura, quase imperceptível, mas que aos olhos perfeccionistas de Verônica parecia um insulto gritante à perfeição de sua festa. Seu rosto imediatamente se contorceu em uma expressão de desgosto. Maria Conceição estava próxima, vestindo seu uniforme simples de faxineira, carregando uma bandeja vazia da cozinha para o salão de serviço. Ela tinha 58 anos, cabelos grisalhos presos em um coque apertado, e mãos calejadas de décadas de trabalho árduo. Trabalhava para os Almeida há apenas 3 semanas, substituindo a funcionária anterior que havia se aposentado. Você. Verônica praticamente cuspiu a palavra, apontando o dedo em direção a Maria. Como ousa deixar minha casa neste estado deplorável em uma noite tão importante? Maria olhou ao redor, confusa, sem entender inicialmente o que havia provocado tal fúria. Verônica avançou na direção dela, seus saltos repicando furiosamente contra o chão, e apontou para a minúscula mancha. Isso é inadmissível. Que tipo de serviço porco é esse? Eu pago seu salário para que você mantenha minha casa impecável, e você não consegue nem mesmo fazer o básico. Alguns convidados começaram a se virar, atraídos pelo tom estridente da voz de Verônica. Maria sentiu as bochechas queimarem de vergonha, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava a bandeja. Desculpe, senhora, eu não tinha visto essa mancha. Vou limpar imediatamente, Maria disse baixinho, tentando manter a compostura. Não tinha visto. Verônica riu, um som cruel e cortante. Claro que não viu. Pessoas como você não têm a capacidade de enxergar detalhes, não têm educação, não têm refinamento. Provavelmente nunca pisaram em uma casa decente antes de virem trabalhar para pessoas como eu. Mais convidados pararam de conversar, formando um semicírculo constrangido ao redor da cena. Maria mantinha os olhos baixos, a humilhação queimando em seu peito como brasa. Olhem para ela. Verônica se virou para os convidados, teatralizando ainda mais a situação. Essa é a qualidade de funcionários que temos que aturar hoje em dia. Sem educação, sem capacidade, sem o mínimo senso de responsabilidade. Se dependesse de gente assim, nada neste país funcionaria. Roberto Almeida, o marido de Verônica, finalmente aproximou-se, tocando levemente o braço da esposa. Querida, talvez você esteja exagerando um pouco. É apenas uma pequena mancha, facilmente resolvível. Verônica se desvencilhou do toque com raiva. Não me venha com essa, Roberto. Você sempre foi mole demais com funcionários. É por isso que eles se acham no direito de fazer corpo mole e trabalhar mal. É preciso firmeza, é preciso mostrar quem manda. Maria permanecia parada, a bandeja ainda nas mãos, sentindo as lágrimas ameaçando escapar, mas se recusando a dar a Verônica a satisfação de vê-la chorar. Ela havia passado por coisas difíceis na vida, havia sobrevivido a perdas devastadoras, havia superado obstáculos que a maioria daquelas pessoas ricas jamais poderia imaginar. Não seria aquela mulher cruel que a quebraria. Sinceramente, nem sei por que ainda mantenho funcionários tão incompetentes. Você deveria agradecer todos os dias por ter este emprego, por ter a oportunidade de trabalhar para uma família como a nossa. Há milhares de pessoas como você lá fora, desesperadas por qualquer migalha que possamos oferecer.
Foi então que uma voz se elevou do grupo de convidados. Era Margaret Sá, uma senhora elegante de cabelos brancos e olhos penetrantes, conhecida como uma das matriarcas mais respeitadas da alta sociedade. Verônica, querida, você não acha que está sendo um pouco severa demais? Verônica se virou, surpresa com a intervenção. Margaret, com todo respeito, mas isso é um assunto doméstico. Sei muito bem como lidar com minha própria criadagem. Criadagem? Margaret repetiu, arqueando uma sobrancelha. Que termo interessante. Diga-me, você ao menos sabe o nome completo dessa senhora? Nome completo? Verônica riu novamente, desdenhosa. Por que eu precisaria saber o nome completo de uma faxineira? Maria alguma coisa é suficiente. Margaret caminhou em direção a Maria, seus olhos fixos no rosto da mulher mais jovem. Havia algo ali, algo familiar que ela não conseguia identificar imediatamente, mas que mexia com sua memória. Como você se chama, querida? Margaret perguntou gentilmente. Maria hesitou, olhando nervosamente para Verônica, que revirou os olhos impaciente. Quando finalmente falou, sua voz era baixa mas firme. Maria Conceição Tavares da Silva. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Margaret levou a mão ao peito, seus olhos se arregalando em reconhecimento e choque. Outros convidados mais velhos também pareceram reconhecer o nome, sussurros começando a se espalhar pelo grupo. Tavares da Silva. Margaret repetiu, sua voz tremendo levemente. Você é filha de Helena Tavares da Silva. Maria assentiu lentamente, a dor antiga atravessando seu rosto como uma sombra. A mesma Helena Tavares da Silva que foi uma das maiores empresárias têxteis do país há 30 anos. Margaret continuou, sua voz crescendo. A Helena que praticamente revolucionou a indústria de moda no Brasil. Verônica franziu a testa, confusa. Do que vocês estão falando? Ela é apenas uma faxineira. Carlos Eduardo Mendonça, um empresário aposentado que estava ao lado de Margaret, deu um passo à frente, seus olhos também fixos em Maria. Helena Tavares da Silva era uma das mulheres mais brilhantes que já conheci. Começou do zero, construiu um império têxtil que empregava mais de 5.000 pessoas. Suas fábricas eram conhecidas pela qualidade excepcional e pela forma justa como tratava seus funcionários. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Verônica. Ela também era conhecida por sua generosidade e humildade, apesar de toda a sua riqueza. Maria finalmente ergueu o rosto, e pela primeira vez naquela noite, seus olhos encontraram diretamente os de Verônica. Não havia raiva ali, apenas uma tristeza profunda e antiga. Minha mãe faleceu há 25 anos. Ela estava voltando de uma reunião beneficente quando seu carro foi atingido por um caminhão. Morreu na hora. Lembro-me daquele dia, disse Margaret, sua voz embargada. Foi uma tragédia que chocou toda a sociedade. Helena era amada por todos. E você? Você era apenas uma criança. Eu tinha 13 anos, Maria confirmou, sua voz ganhando força. Meu pai não conseguiu lidar com a perda. Ele se afundou em depressão e começou a beber. Em 2 anos, ele havia desperdiçado toda a fortuna que minha mãe havia construído. As fábricas foram vendidas, a mansão foi a leilão, tudo foi embora. O silêncio no corredor era ensurdecedor. Todos os convidados estavam agora reunidos, ouvindo cada palavra. Eu tinha 15 anos quando nos mudamos para uma casa simples na periferia. Meu pai morreu quando eu tinha 18, o fígado destruído pela bebida. Fiquei sozinha, sem dinheiro, sem família, sem nada além do nome que minha mãe me deu. Verônica estava pálida, sua arrogância anterior evaporando como água em chapa quente. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Comecei a trabalhar como balconista em uma loja, depois como costureira, aproveitando as habilidades que aprendi observando minha mãe. Casei-me aos 20 anos com um homem bom, um mecânico. Tivemos 2 filhos maravilhosos. Maria fez uma pausa, suas mãos finalmente parando de tremer enquanto ela pousava a bandeja em uma mesa próxima. Meu marido morreu há 5 anos, câncer. Usei todas as economias que tínhamos para o tratamento dele, mas não foi suficiente. Meus filhos são adultos agora, têm suas próprias famílias,
E eu não quero ser um peso para eles. Então trabalho. Limpo casas, faço faxina, cuido de jardins. Faço o que for necessário para me sustentar com dignidade. Margarete tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena ficaria tão orgulhosa de você. Ela sempre dizia que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela não quando ela tem tudo, mas quando perde tudo e precisa recomeçar. Eu não me envergonho do meu trabalho, Maria continuou, sua voz crescendo em firmeza. Limpar não é degradante. Servir não é humilhante. O que é degradante e humilhante é tratar outro ser humano como se ele fosse inferior, como se não tivesse história, família, sonhos e dignidade. Ela finalmente olhou diretamente para Verônica, que parecia querer que o chão se abrisse e a engolisse. Minha mãe empregava centenas de pessoas. Ela conhecia o nome de cada uma delas, sabia sobre suas famílias, ajudava quando alguém estava passando por dificuldades. Ela sempre me ensinou que dinheiro vem e vai, mas caráter é eterno. Você pode perder tudo de um dia para o outro, mas quem você é por dentro, isso ninguém pode tirar de você. Roberto Almeida estava com o rosto vermelho de vergonha. Ele se aproximou de Maria. Sua voz respeitosa. Senhora Maria, por favor, aceite minhas sinceras desculpas pelo tratamento inaceitável que a senhora recebeu esta noite. Isso nunca deveria ter acontecido em nossa casa. Verônica finalmente encontrou sua voz, mas estava fraca, trêmula. Eu não sabia. Se eu soubesse quem você era. E isso faria diferença? Maria a interrompeu, sua voz cortante pela primeira vez. Se eu ainda fosse rica, se ainda tivesse o império da minha mãe, aí sim eu mereceria respeito. O respeito só é devido quando há dinheiro envolvido. A pergunta ficou suspensa no ar como uma acusação. Verônica não tinha resposta. O problema, senhora Verônica, não é que você não sabia quem eu era. O problema é que você acha que tratar alguém com desrespeito é aceitável desde que essa pessoa seja apenas uma faxineira. O problema é que você acredita que seu dinheiro lhe dá o direito de humilhar outras pessoas. Fernando Costa, outro convidado que havia ficado em silêncio até então, um empresário conhecido por sua filantropia, deu um passo à frente. Eu conheci sua mãe, Maria. Trabalhei com ela em vários projetos sociais. Uma vez, eu a vi parar o carro na estrada para ajudar uma senhora idosa que estava carregando sacolas pesadas. Helena não apenas deu uma carona para a senhora, mas descobriu que ela estava voltando de uma consulta médica e estava preocupada com os custos dos remédios. Helena pagou os remédios por 6 meses e ainda arranjou um emprego para o neto da senhora em uma de suas fábricas. Ele olhou ao redor do grupo de convidados ricos, todos vestidos com roupas caras e joias reluzentes. Helena Tavares da Silva entendia algo que muitos de nós esquecemos, que a verdadeira medida de uma pessoa não está no quanto ela tem, mas no quanto ela se importa. Não está em como ela trata aqueles que podem fazer algo por ela, mas em como ela trata aqueles que não podem lhe oferecer nada em troca. Maria sentiu as lágrimas finalmente escaparem, mas não eram lágrimas de humilhação. Eram lágrimas de lembrança, de saudade da mãe que havia partido tão cedo, deixando-a para navegar sozinha por um mundo que repentinamente se tornará hostil e frio. Minha mãe costumava dizer que nascemos nus e morremos nus. Tudo o que fica no meio é temporário. A única coisa que realmente importa é como tratamos as pessoas ao longo do caminho, porque no final, são as memórias que deixamos nos corações dos outros que definem quem realmente fomos. Margarete se aproximou. Para surpresa de todos, abraçou Maria calorosamente. Sua mãe seria sua maior admiradora hoje. Você perdeu tudo, mas não perdeu sua dignidade, não perdeu sua bondade, não perdeu sua humanidade. Isso é verdadeiramente notável. Outros convidados começaram a se aproximar, alguns se desculpando por não terem intervindo antes, outros simplesmente expressando respeito e admiração. Verônica permanecia onde estava, isolada, seu vestido vermelho caro de repente parecendo um símbolo de sua própria superficialidade. Roberto se virou para a esposa, sua voz baixa mas firme. Verônica, você precisa se desculpar adequadamente. Mas antes que Verônica pudesse falar, Maria ergueu a mão gentilmente. Não precisa. Desculpas vazias não significam nada.
O que precisamos é de mudança real, de compreensão genuína. Ela pegou a bandeja novamente, mas desta vez foi Fernando quem gentilmente a tirou de suas mãos. A senhora não vai limpar mais nada esta noite. Na verdade, não vai trabalhar mais nesta casa. Não porque não seja capaz ou digna, mas porque merece muito mais do que isso. Eu preciso do emprego, Maria disse simplesmente. Tenho contas a pagar, uma vida para sustentar. Você vai ter um emprego, Fernando assegurou, mas não como faxineira. Minha empresa está abrindo um departamento de responsabilidade social corporativa. Precisamos de alguém que entenda tanto o mundo dos negócios quanto a realidade daqueles que mais precisam de oportunidades. Alguém que possa construir programas que realmente façam diferença. Alguém como você. Maria ficou em silêncio por um longo momento, processando a oferta. Margarete sorriu, colocando uma mão no ombro dela. Helena sempre dizia que quando uma porta se fecha, uma janela se abre. Talvez você precise passar por aquela porta para chegar a esta janela. Eu não tenho diploma universitário, Maria disse hesitante. Tive que abandonar os estudos quando meu pai perdeu tudo. Você tem algo muito mais valioso que um diploma, Fernando respondeu. Você tem experiência de vida, empatia genuína e a sabedoria que vem de ter caminhado em ambos os lados da cerca. Essas são qualidades que não se ensinam em nenhuma universidade. Pela primeira vez naquela noite terrível, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Maria. Era um sorriso tímido, quase descrente, como se ela tivesse esquecido como sorrir de verdade há muito tempo. Verônica finalmente se aproximou, suas mãos entrelaçadas nervosamente à frente do corpo. Seu rosto estava vermelho de vergonha, e pela primeira vez na vida, ela parecia genuinamente pequena, apesar de seus saltos altos e vestido caro. Eu fui terrível com você, ela disse, sua voz mal passando de um sussurro. Não apenas esta noite, mas desde que você começou a trabalhar aqui. Eu a tratei como se fosse invisível, como se não fosse importante, como se não fosse humana. Maria permaneceu em silêncio, apenas ouvindo. Eu não tenho desculpa, nenhuma justificativa. Eu fui criada em uma família rica, sempre tive tudo o que quis. Nunca precisei me preocupar com dinheiro ou com o que as pessoas pensavam de mim porque eu sabia que minha posição social me protegia. E isso me transformou em alguém cruel. Alguém que vê outras pessoas como instrumentos em vez de seres humanos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto cuidadosamente maquiado de Verônica. Ouvir sua história, saber pelo que você passou e como você não perdeu sua humanidade, me faz perceber o quão vazia minha vida realmente é. Eu tenho tudo, mas não sou nada. Você perdeu tudo, mas continua sendo alguém notável. Maria respirou fundo, considerando suas próximas palavras cuidadosamente. Minha mãe costumava dizer que arrependimento só tem valor se levar à mudança. Palavras são fáceis, ações são difíceis. Se você realmente está arrependida, mostre isso não para mim, mas para a próxima pessoa que cruzar seu caminho. Alguém que você normalmente ignoraria ou trataria com desdém. Eu vou, Verônica prometeu, sua voz embargada. Eu vou mudar. Não sei se consigo mudar completamente quem eu me tornei, mas vou tentar. Vou realmente tentar. Roberto abraçou a esposa, seus próprios olhos úmidos. Nós dois vamos. Esta noite foi um despertar para ambos. Passamos tanto tempo preocupados com aparências, com status, com impressionar as pessoas certas, que esquecemos do que realmente importa. Margarete olhou ao redor para os outros convidados, todos ainda reunidos no corredor, suas festas e conversas frívolas esquecidas diante do drama humano que haviam testemunhado. Todos nós deveríamos refletir sobre o que aconteceu aqui esta noite. Quantos de nós tratamos mal funcionários, pessoas de serviço, aqueles que consideramos abaixo de nós? Quantos de nós esquecemos que cada pessoa tem uma história, uma luta, uma dignidade que merece ser respeitada? Houve um murmúrio desconfortável entre os convidados. Verdades incômodas raramente são bem recebidas, especialmente quando expostas tão claramente. Eu proponho que façamos algo mais do que apenas refletir, disse Fernando, sua voz ganhando força. Que tal se cada um de nós aqui se comprometesse a fazer uma mudança real? Não apenas tratar melhor nossos funcionários,
mas ativamente criar oportunidades para aqueles que mais precisam, programas de capacitação, bolsas de estudo, oportunidades de emprego reais. É uma excelente ideia, concordou Carlos Eduardo. E talvez Maria possa nos ajudar a estruturar esses programas. Afinal, ela entende ambos os mundos melhor do que qualquer um de nós. Maria olhou ao redor, vendo rostos que minutos antes a ignoravam agora olhando para ela com respeito e interesse genuíno. Era surreal, como se o universo tivesse virado do avesso em questão de minutos. Eu não sei se sou a pessoa certa para isso, ela disse hesitante. Faz tanto tempo desde que estive em qualquer posição de influência ou responsabilidade. Exatamente por isso você é a pessoa perfeita, insistiu Fernando. Você não apenas conhece teoria, você viveu a realidade. Você sabe o que funciona e o que não funciona porque experimentou na própria pele. Ana Paula Andrade, uma empresária que havia ficado quieta até então, deu um passo à frente. Minha empresa trabalha com programas de inclusão social. Eu adoraria contar com sua consultoria, Maria. Precisamos de pessoas que realmente entendam as necessidades de quem estamos tentando ajudar, não apenas de teóricos que nunca saíram de seus escritórios com o ar-condicionado. A oferta era tentadora, mas Maria ainda estava processando tudo o que estava acontecendo. Horas atrás, ela era invisível, uma faxineira sem rosto. Agora, de repente, estava sendo tratada como consultora, especialista, alguém cuja opinião importava. Eu preciso pensar sobre tudo isso, ela finalmente disse. É muita mudança de uma vez. Preciso processar, entender o que realmente significa. Claro, Fernando concordou. Mas aceite ao menos isto. Você não vai mais trabalhar como faxineira a menos que seja isso que você realmente quer fazer. E se quiser, será tratada com o respeito e a dignidade que todo trabalhador merece, independentemente da função que exerce. Maria assentiu lentamente, a realidade da situação finalmente começando a penetrar em sua mente. Ela olhou para Verônica, que ainda estava ali, visivelmente abalada por tudo o que havia acontecido. Posso fazer uma pergunta? Maria disse, dirigindo-se a Verônica. Por que você é tão cruel com pessoas que trabalham para você? De onde vem essa necessidade de rebaixar os outros? Verônica hesitou, claramente desconfortável com a pergunta. Roberto gentilmente apertou sua mão, encorajando-a a ser honesta. Eu acho, Verônica começou lentamente, que é porque eu estou sempre com medo. Com medo de não ser boa o suficiente, de não ser importante o suficiente. Então eu rebaixo os outros para me sentir superior. É patético, eu sei. É cruel e injustificável. Mas é a verdade. A honestidade brutal da confissão pegou todos de surpresa. Era raro ver alguém da alta sociedade admitir vulnerabilidade, especialmente do tipo que revelava falhas de caráter tão profundas. Obrigada pela honestidade, Maria disse suavemente. E você está certa. É patético e injustificável. Mas também é humano. Todos nós temos nossas fraquezas, nossos medos. A diferença é o que fazemos com eles. Minha mãe me ensinou que força verdadeira não está em dominar os outros, mas em elevar os outros. Não está em se sentir superior, mas em reconhecer que todos nós somos iguais em nossa humanidade fundamental. Rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos nós sangramos, choramos, amamos e morremos da mesma forma. Margarete abraçou Maria novamente, desta vez com ainda mais carinho. Helena vive em você, querida. Em cada palavra que você diz, em cada ação que você toma. Ela pode ter partido, mas seu legado continua através de você. As lágrimas agora fluíam livremente pelo rosto de Maria. Anos de dor, perda e luta finalmente encontrando liberação. Ela havia carregado tanto sozinha por tanto tempo, mantendo a cabeça erguida através de humilhações incontáveis, através de trabalhos exaustivos, através da solidão devastadora de ser invisível em um mundo que só valoriza aqueles com dinheiro e poder. Eu sinto tanto a falta dela, Maria confessou, sua voz quebrando. Todos os dias, eu me pergunto o que ela faria, o que ela diria. E eu realmente tento viver de acordo com os valores que ela me ensinou. Mas é tão difícil às vezes, quando o mundo parece determinado a esmagar você,
a lembrá-lo constantemente de que você não é nada, que você não importa. Mas você importa, disse Fernando firmemente. Você sempre importou. E o que aconteceu aqui esta noite é prova de que sua mãe escolheu bem ao transmitir seus valores a você. Porque mesmo depois de perder tudo, mesmo depois de ser tratada com desrespeito e crueldade, você não permitiu que isso destruísse quem você é. Os convidados começaram a se dispersar lentamente, mas não para retomar a festa. Em vez disso, pequenos grupos se formaram, conversas sérias e reflexivas substituindo a tagarelice superficial anterior. A atmosfera da casa havia mudado completamente. Onde antes havia ostentação vazia, agora havia contemplação genuína. Roberto se aproximou de Maria, estendendo um envelope. Por favor, aceite isto. É sua remuneração das últimas 3 semanas, mais um bônus significativo. Não é um pagamento por silêncio ou qualquer coisa assim. É simplesmente o reconhecimento de que você merecia muito mais do que recebeu enquanto trabalhou aqui. Maria hesitou, mas Fernando gentilmente encorajou. Aceite. Você trabalhou, você merece. E vai precisar de algum dinheiro enquanto faz a transição para sua nova vida, seja ela qual for. Ela aceitou o envelope com mãos trêmulas, sentindo o peso dele. Quando abriu e viu a quantia, seus olhos se arregalaram. Era mais do que ela ganharia em 6 meses de trabalho como faxineira. Isso é demais, ela protestou. Eu não posso aceitar isso. Pode e vai, Roberto insistiu. Considere um pequeno pagamento da dívida que temos com você. Não apenas você, mas todos aqueles que trabalharam nesta casa e foram tratados com menos respeito do que mereciam. Verônica se aproximou novamente, desta vez com mais confiança, mas ainda com humildade genuína em sua postura. Maria, eu gostaria de lhe fazer uma proposta. Sei que não tenho o direito de pedir nada depois de como te tratei, mas você aceitaria me ensinar? Ensinar? Maria perguntou, confusa. Ensinar-me a ser uma pessoa melhor. A ver as pessoas de verdade, a tratá-las com respeito. Eu sei que parece ridículo, uma mulher da minha idade pedindo lições básicas de humanidade, mas eu preciso. Eu realmente preciso mudar, e não sei como fazer isso sozinha. Maria estudou o rosto de Verônica por um longo momento, procurando por sinais de falsidade ou manipulação. Mas tudo o que viu foi vulnerabilidade genuína e um desejo sincero de mudança. Não tenho certeza se posso ensinar isso, Maria disse honestamente. Mas posso compartilhar histórias, experiências. Posso ajudá-la a ver o mundo através de olhos diferentes. O resto depende de você. Isso seria mais do que suficiente, Verônica disse, sua voz embargada de emoção. Muito mais do que eu mereço. As horas passaram, e a festa que deveria ter sido uma exibição de riqueza e status transformou-se em algo completamente diferente. Transformou-se em uma reunião de reflexão, de autoexame, de compromisso com mudança real. Quando finalmente chegou a hora de Maria partir, ela não estava mais vestindo o uniforme de faxineira. Ana Paula havia insistido em emprestar-lhe um vestido elegante, dizendo que era hora de deixar o uniforme para trás, pelo menos por esta noite. Enquanto ela se preparava para sair, cercada por pessoas que agora a tratavam com respeito e admiração, Maria olhou para trás uma última vez para a mansão onde havia sido humilhada publicamente apenas algumas horas antes. Mas algo havia mudado. Não apenas na forma como as pessoas a viam, mas na forma como ela via a si mesma. Por anos, ela havia internalizado a mensagem de que seu valor havia diminuído junto com sua fortuna, que ela era menos importante porque era mais pobre. Mas esta noite havia provado algo diferente. Havia provado que valor não vem de dinheiro ou status. Vem de caráter, de integridade, de como você trata os outros mesmo quando ninguém está assistindo, mesmo quando você tem poder de tratá-los mal sem consequências. Mãe, ela sussurrou para si mesma, olhando para o céu noturno, espero que você tenha visto isso. Espero que saiba que suas lições não foram desperdiçadas. Elas me sustentaram através de tudo. Me mantiveram humana quando o mundo tentou me fazer esquecer minha humanidade. Fernando a acompanhou até um carro que ele havia chamado para levá-la para casa. Antes que ela entrasse, ele entregou-lhe seu cartão de visitas. Ligue para mim na segunda-feira.
Vamos discutir detalhes sobre a posição na minha empresa. E não se preocupe com qualificações formais ou falta de experiência recente em escritório. O que você tem é muito mais valioso: perspectiva, empatia e sabedoria conquistadas através de experiência de vida real. Maria aceitou o cartão, sentindo seu peso simbólico. Era mais do que apenas papel com informações de contato. Era uma promessa de um novo começo, uma nova chance. Quando o carro finalmente parou em frente ao pequeno apartamento onde Maria morava, ela permaneceu sentada por um momento, ainda processando os eventos surreais da noite. O motorista gentilmente perguntou se ela estava bem, e ela assentiu, saindo do carro com uma leveza que não sentia há anos. O apartamento era simples, um quarto e sala em um bairro modesto da periferia. As paredes precisavam de pintura, os móveis eram antigos e remendados, mas era seu lar, mantido com orgulho e dignidade. Ao entrar, ela foi recebida pelo silêncio familiar, tão diferente do tumulto da mansão dos Almeida. Maria se sentou no sofá gasto, ainda vestindo o elegante vestido emprestado, e permitiu-se finalmente sentir toda a emoção que havia suprimido durante a noite. Ela chorou, mas não eram apenas lágrimas de dor. Eram lágrimas de liberação, de validação, de esperança há muito esquecida. Seu telefone tocou, interrompendo o momento. Era Júlia, sua filha mais velha. Mãe, você está bem? Tentei ligar mais cedo, mas não consegui falar com você. Maria limpou as lágrimas e sorriu, mesmo sabendo que a filha não podia vê-la. Estou bem, minha filha. Na verdade, estou mais do que bem. Aconteceu algo extraordinário hoje. Ela contou toda a história para Júlia. Cada detalhe, desde a humilhação inicial até o reconhecimento final, as ofertas de emprego, a transformação do evento. Júlia ouvia em silêncio, ocasionalmente deixando escapar exclamações de indignação diante da crueldade de Verônica ou de surpresa diante das reviravoltas. Mãe, Júlia disse quando Maria terminou, sua voz emocionada, eu sempre soube que você era especial. Sempre soube que a vovó Helena criou alguém extraordinário. Mas você passou tanto tempo se escondendo, se fazendo pequena, aceitando migalhas quando merecia banquetes. Eu fiz o que precisava fazer para sobreviver, Maria respondeu suavemente. E não me arrependo. Cada trabalho que fiz, cada casa que limpei, me ensinou algo sobre resiliência, sobre humildade genuína. Sua avó sempre dizia que não há trabalho indigno, apenas pessoas que tratam outros com indignidade. Eu sei, mãe, mas agora você tem uma chance de fazer mais. De honrar a memória da vovó de uma forma nova. De ajudar outras pessoas que estão passando pelo que você passou. Júlia tinha razão, é claro, mas o medo ainda persistia. E se eu falhar? Faz tanto tempo desde que trabalhei em qualquer coisa além de limpeza. E se eu não for boa o suficiente? Mãe, você criou 2 filhos sozinha depois que o papai morreu. Você manteve um teto sobre nossas cabeças, comida na mesa, e ainda assim nunca perdeu sua bondade, sua dignidade. Se isso não é prova de que você é capaz de qualquer coisa, eu não sei o que é. Depois de se despedir de Júlia com promessas de se encontrarem no domingo para o almoço de família, Maria finalmente se preparou para dormir. Mas o sono não vinha facilmente. Sua mente continuava voltando para a mansão, para os rostos dos convidados, para as palavras ditas e não ditas. O fim de semana passou em um borrão de reflexão e preparação emocional. No domingo, como prometido, ela se reuniu com seus filhos, Júlia e Pedro, junto com suas famílias. Eles se encontraram no pequeno apartamento de Maria, apertados mas felizes, como sempre. Quando ela contou novamente a história para Pedro e para os netos, viu o orgulho brilhando nos olhos deles. Seu neto mais velho, Lucas, um jovem de 16 anos, ficou especialmente impressionado. Vó, isso é incrível. Você deu uma lição naquela mulher rica sem nem mesmo tentar. Só sendo você mesma. Maria riu, tocando carinhosamente o rosto do neto. Não foi sobre dar uma lição, meu querido. Foi sobre manter minha dignidade. Não importa como os outros me tratassem. Foi sobre lembrar quem eu sou, de onde vim, e o que minha mãe me ensinou. A bisavó Helena deve ter sido uma pessoa incrível, disse Sofia, a neta mais nova, de 13 anos. Ela era,
Maria confirmou, seus olhos ficando distantes com a memória. Ela era firme, mas gentil, poderosa, mas humilde. Ela acreditava que com grande poder vem grande responsabilidade de cuidar daqueles que têm menos. Pedro, que havia ficado quieto até então, finalmente falou: Mãe, você vai aceitar a oferta de emprego? Eu acho que sim, Maria respondeu, surpreendendo até a si mesma com a certeza em sua voz. Tenho medo, é verdade. Mas também tenho esperança. E faz muito tempo desde que senti esperança de verdade. A segunda-feira chegou mais rápido do que Maria esperava. Ela se vestiu com cuidado, usando suas melhores roupas, que mesmo assim pareciam gastas e desatualizadas comparadas ao que ela tinha visto na mansão dos Almeida. Mas ela ergueu a cabeça com orgulho. Roupas não definiam quem ela era. O escritório de Fernando Costa era impressionante, ocupando 3 andares de um prédio moderno no centro da cidade. Quando Maria entrou na recepção, a recepcionista a cumprimentou com um sorriso caloroso. A senhora deve ser Dona Maria. O senhor Fernando está esperando por você. Por favor, siga-me. O escritório de Fernando tinha vista para toda a cidade, uma vista que Maria não via há décadas, desde os dias em que sua mãe ainda estava viva e elas visitavam o escritório dela nas fábricas. Maria, entre, por favor. Fernando a recebeu calorosamente, indicando uma cadeira confortável. Café, chá, água. Depois das formalidades iniciais, Fernando se inclinou para a frente, seus olhos sérios mas bondosos. Deixe-me ser direto. Eu não ofereci esse emprego por pena ou por algum senso de obrigação social. Ofereci porque genuinamente acredito que você é a pessoa certa para o que precisamos. Ele explicou a visão para o novo departamento: criar programas que verdadeiramente empoderassem pessoas de baixa renda, não apenas com caridade temporária, mas com oportunidades reais de crescimento e desenvolvimento. Capacitação profissional, programas de mentoria, microcrédito para pequenos empreendedores, bolsas de estudo. Mas a maioria dos programas assim falha, Fernando continuou, porque são desenhados por pessoas que nunca viveram a realidade que estão tentando resolver. Eles não entendem as nuances, as dificuldades práticas, as barreiras invisíveis que impedem as pessoas de sair da pobreza. E você acha que eu entendo? Maria perguntou. Eu sei que você entende. Você viveu em ambos os lados. Você sabe como é ter recursos ilimitados e também sabe como é lutar por cada centavo. Você sabe o que funciona e o que é apenas teoria bonita que não se traduz em resultados reais. Maria respirou fundo. Senhor Fernando, eu vou ser honesta com você. Estou apavorada. Não tenho educação formal além do ensino médio. Não sei fazer apresentações em PowerPoint ou entendo os jargões corporativos. Não sei se consigo atender às expectativas. Fernando sorriu. Essas coisas nós podemos ensinar. O que não podemos ensinar é empatia genuína, experiência de vida, e o tipo de sabedoria que vem de verdadeiramente viver o que estamos tentando resolver. Quanto ao resto, terá uma equipe para apoiá-la, treinamento, recursos. Ele fez uma pausa, seus olhos buscando os dela. Maria, estou oferecendo não apenas um emprego, mas uma parceria. Sua voz, sua experiência, sua perspectiva são o que farão a diferença entre mais um programa corporativo vazio e algo que realmente mude vidas. As semanas seguintes foram um turbilhão. Maria foi apresentada à equipe que trabalharia com ela, jovens profissionais brilhantes mas inexperientes na realidade das ruas. No início, havia ceticismo. Alguns a viam como uma espécie de mascote, uma história comovente que Fernando estava usando para relações públicas. Mas Maria rapidamente provou seu valor. Quando a equipe propôs um programa de capacitação que exigia que os participantes comparecessem todos os dias úteis das 9 às 5, Maria imediatamente apontou o problema. A maioria das pessoas que mais precisam desse programa estão trabalhando nesse horário. Elas não podem simplesmente faltar ao trabalho por semanas. Precisam pagar aluguel, comprar comida, sustentar suas famílias. A observação parecia óbvia uma vez apontada, mas nenhum dos profissionais de elite havia pensado nisso. Eles ajustaram o programa para oferecer horários noturnos e de fim de semana, e a taxa de inscrição triplicou. Quando propuseram exigir documentos formais e comprovantes de renda,
Maria novamente interveio. Muitas das pessoas que mais precisam de ajuda não têm documentação completa. Alguns são moradores de rua, outros estão em situações irregulares. Se exigirmos toda essa burocracia, estaremos excluindo exatamente aqueles que mais precisam. Gradualmente, o ceticismo deu lugar ao respeito. A equipe começou a buscar ativamente a opinião de Maria, reconhecendo que sua experiência prática complementava perfeitamente o conhecimento teórico deles. 3 meses após começar seu novo emprego, Maria recebeu uma ligação inesperada. Era Verônica Almeida. Maria, eu sei que não tenho o direito de ligar, mas queria que soubesse que tenho pensado muito sobre aquela noite. E sobre sua oferta de me ajudar a ser uma pessoa melhor. Maria ficou em silêncio por um momento, surpresa. E o que você fez com esses pensamentos? Comecei pequeno. Aprendi os nomes de todos os funcionários da casa. Comecei a perguntar sobre suas vidas, suas famílias. No início, eles estavam desconfiados, achando que era algum tipo de armadilha. Mas persisti. Houve uma pausa, e Maria podia ouvir a emoção na voz de Verônica. Uma das empregadas, Carmen, mencionou que seu filho estava tendo dificuldades na escola. Em vez de apenas acenar com a cabeça e seguir em frente, eu realmente ouvi. Descobri que o menino tinha dislexia não diagnosticada. Paguei para ele ver um especialista, e agora ele está recebendo a ajuda que precisa. E sabe o que foi mais incrível? Como isso me fez sentir? Melhor do que qualquer compra cara ou festa luxuosa já me fez sentir. Maria sentiu um sorriso se formando. Isso é maravilhoso, Verônica. Verdadeiramente maravilhoso. Mas isso não é tudo. Verônica continuou, sua voz ganhando entusiasmo. Roberto e eu estamos reestruturando como tratamos todos os nossos funcionários. Melhores salários, benefícios de saúde adequados, dias de folga remunerados. E estamos criando um fundo para ajudar funcionários que enfrentam emergências financeiras. Estou impressionada, Maria admitiu sinceramente. Isso requer mudança real, não apenas palavras bonitas. Foi inspirado por você, Verônica disse suavemente. Por ver como você manteve sua humanidade apesar de ter todos os motivos para se tornar amarga e cruel. Se você conseguiu isso depois de perder tudo, certamente eu posso aprender a ser melhor tendo tudo. Elas conversaram por mais 1 hora, Verônica fazendo perguntas sobre como implementar mudanças significativas, como realmente ver e valorizar as pessoas ao seu redor. Maria ofereceu conselhos baseados em suas próprias experiências e nas lições que sua mãe havia ensinado. Quando finalmente desligaram, Maria se pegou refletindo sobre como uma noite terrível havia se transformado em um catalisador para a mudança real. Não apenas em sua própria vida, mas nas vidas de tantos outros. No trabalho, o programa que ela ajudou a desenvolver estava começando a mostrar resultados reais. Dezenas de pessoas haviam passado pela capacitação e conseguido empregos melhores. Vários pequenos negócios haviam sido lançados com o apoio do programa de microcrédito. Vidas estavam sendo transformadas. Um dia, Fernando a chamou em seu escritório com um sorriso enorme no rosto. Temos novidades. A diretoria aprovou a expansão do programa. Vamos abrir centros em mais 3 cidades. E há algo mais. Ele entregou a ela um documento oficial. Era uma promoção. Maria não seria mais apenas consultora, mas diretora de impacto social, com uma equipe própria e orçamento substancial para implementar suas visões. Eu não sei o que dizer, Maria sussurrou, olhando para o documento com olhos marejados. Diga que sim, Fernando respondeu com um sorriso. Diga que vai continuar fazendo o trabalho incrível que tem feito. Diga que vai continuar honrando o legado de sua mãe. Naquela noite, Maria visitou o cemitério onde sua mãe estava enterrada. Ela não ia lá com frequência, achando doloroso demais. Mas esta noite, ela sentiu necessidade de estar perto dela, de compartilhar as boas notícias. Ajoelhando-se diante da lápide simples, Maria falou em voz baixa. Mãe, eu queria que você pudesse ver isso. Queria que soubesse que suas lições não foram em vão. Que mesmo depois de perder tudo, eu nunca perdi o que você me ensinou sobre dignidade, respeito e cuidar dos outros. O vento soprou suavemente através das árvores, e Maria escolheu acreditar que era sua mãe,
de alguma forma, reconhecendo suas palavras. Eu tenho uma nova chance agora. Uma chance de fazer diferença real, de ajudar pessoas como eu, pessoas que o mundo esqueceu ou descartou. E eu prometo a você, mãe, que vou fazer isso da forma certa. Da sua forma. Com compaixão, com justiça, com a crença inabalável de que toda pessoa tem valor, independentemente de sua conta bancária. Levantando-se para ir embora, Maria sentiu algo que não sentia há décadas: paz. Não a paz de quem desistiu ou se resignou, mas a paz de quem finalmente encontrou seu caminho novamente, que redescobriu seu propósito. As cicatrizes de anos de luta ainda estavam lá, as memórias das humilhações e dificuldades não haviam desaparecido. Mas agora elas tinham um novo significado. Não eram apenas marcas de sofrimento, mas emblemas de sobrevivência, provas de sua força, ferramentas que ela poderia usar para ajudar outros que caminhavam pelo mesmo caminho difícil. Maria Conceição Tavares da Silva havia perdido uma fortuna, mas encontrado algo muito mais valioso: a certeza inabalável de quem ela era, independentemente das circunstâncias. E agora, finalmente, ela tinha a oportunidade de transformar toda aquela dor, toda aquela luta, em algo significativo, em algo que sua mãe teria se orgulhado. A humilhação naquela festa havia sido apenas o começo. O verdadeiro presente não foi o reconhecimento do seu sobrenome, mas o reconhecimento de que ela nunca havia precisado de um sobrenome famoso para ter valor. Ela sempre teve valor, sempre foi importante, sempre foi digna de respeito. Ela apenas precisava que o mundo parasse tempo suficiente para realmente vê-la. E agora que haviam visto, ela se certificaria de que usaria essa visibilidade não para si mesma, mas para iluminar o caminho de todos aqueles que ainda caminhavam nas sombras, invisíveis e esquecidos, mas igualmente valiosos, igualmente dignos, igualmente humanos.